Saudações, senhoras e senhores. Aqui quem vos fala é o professor Charles, tá? Hoje nós estaremos falando sobre movimento uniformemente variado. Primeiro, o que é um movimento uniformemente variado? A gente estudou anteriormente o movimento uniforme, que é um movimento na qual a velocidade é constante, tá? No movimento uniformemente variado, a gente introduz uma nova grandeza, que é a aceleração. A aceleração, ela nada mais é do que a variação da velocidade em relação ao tempo. É como se fosse a taxa na qual a velocidade está mudando, tá? Ou a velocidade está aumentando, ou a velocidade está diminuindo. O movimento que é descrito por essa... O movimento que é descrito através de um móvel que está sofrendo uma aceleração é o movimento uniformemente variado. Ou seja, se um determinado móvel está com um movimento na qual sua velocidade varia de forma uniforme, ou ela aumenta de forma uniforme, ou ela diminui de forma uniforme, nós temos aí um movimento acelerado, um movimento uniformemente variado. Quando é um movimento em linha reta, nós chamamos isso de movimento retilíneo uniformemente variado. Coloquei aqui a foto de uma torneira derrubando uma gota, tá? A gota, ela sai aqui da torneira e vai aumentando sua velocidade até tocar no chão. Então, a gota descreve um movimento uniformemente variado. E a aceleração na qual a gota está sujeita é a aceleração da gravidade. Como eu havia falado, a aceleração ela é descrita pela variação da velocidade dividida pela variação no tempo. É o mesmo conceito de velocidade. Você lembra que velocidade era o quê? Variação do espaço sobre variação no tempo. Então, a velocidade era a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Já a aceleração é a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Se um objeto não está mudando sua velocidade, não tem aceleração. Coloquei aqui para vocês 3 gráficos, certo? Que descrevem a variação da velocidade no tempo, para a gente identificar qual desses 3 é de um movimento uniformemente variado. No primeiro gráfico, a gente vê que a velocidade ela é 30 e continua 30 no decorrer do tempo. O tempo vai passando, ela continua 30, não muda. Se a velocidade não muda, esse movimento ele é uniformemente variado? De forma alguma. Para poder ser uniformemente variado, ele deve ter aceleração, e para ter aceleração, sua velocidade tem que mudar. Então, se a velocidade não muda, ele não é MUV, ele não é movimento uniformemente variado. Ele vai ser um movimento uniforme, que já foi estudado anteriormente. Agora, nesse segundo gráfico. Nesse segundo gráfico, você vê que a velocidade aumenta rapidamente, depois ela aumenta mais devagar, depois aumenta mais rápido, depois aumenta mais devagar. A velocidade está mudando, mas ela não está mudando de forma uniforme. A variação da velocidade não é uniforme. Se você olhar o quanto a velocidade variou no primeiro segundo, foi 5 metros por segundo. No segundo intervalo de tempo, foi 10. No terceiro intervalo de tempo, já foi 13. Depois, já foi quanto? Foi 9. E depois, 5. Ou seja, está variando muito louco, né? Então, está variando de uma forma meio aleatória, não é isso? Então, não é um movimento uniformemente variado. Agora, observe esse terceiro gráfico. No primeiro intervalo de tempo, variou 10. No segundo, variou 10. No terceiro, variou 10. No quarto, variou 10. E assim se segue. Ela descreve uma reta, né, no seu gráfico de velocidade contra tempo. Então, essa velocidade ela está mudando de forma uniforme, sempre de 10 em 10 a cada segundo. Ou seja, isso aqui sim é o gráfico de uma velocidade que está sofrendo uma aceleração constante. Ou seja, o gráfico de uma velocidade em um movimento uniformemente variado. Bom, esse exemplo aqui, ele mostra um objeto sendo jogado para cima e um objeto sendo largado, né? Isso aqui é o que nós chamamos de lançamento vertical e isso aqui nós chamamos de queda livre, tá? Então, no lançamento vertical, você joga um objeto com determinada velocidade. Só que a velocidade desse objeto está para cima, o deslocamento dele está para cima. Porém, a gravidade nos puxa para baixo. Deixa eu botar aqui. Então, a gravidade está puxando para baixo. Como a velocidade está para cima e a gravidade está para baixo,
significa que a velocidade desse objeto vai diminuindo, porque a gravidade está negativa em relação a esse deslocamento. Então, o objeto vai perdendo velocidade de forma uniforme no tempo, certo? Note que eu peguei intervalos iguais de tempo aqui, 0,1, 0,1, 0,1 e 0,1, não é isso? Então, a velocidade foi mudando de forma uniforme, mudou em 1, mudou em 1, em 1, em 1, até chegar no 0. Ou seja, quando você joga um objeto para cima, ele vai desacelerando até parar e depois cai de novo, não é verdade? Aqui o objeto está em queda livre, então você sobe em uma determinada altura e simplesmente larga um objeto. A velocidade dele vai aumentando uniformemente com o tempo, né? Aqui nesse caso, deslocamento. Bom, falamos aí sobre gravidade, mas o que é a aceleração da gravidade? Essa ilustração é sobre uma historinha que o pessoal conta, que uma maçã caiu na cabeça do Newton e ele descobriu a gravidade, né? Não podemos comprovar a veracidade dessa informação, mas ao ver qualquer objeto caindo, você nota a existência da gravidade. Quando a gente for estudar gravitação universal, vocês vão ver o que é esse Gzinho, essa aceleração da gravidade que a gente denomina como aceleração gravitacional mesmo aqui no nosso planeta, tá? Ela é uma abreviação de algumas grandezas na força gravitacional, a junção dessas grandezas. Aqui na Terra a gravidade vale aproximadamente 9,8, 9,81. Na maioria dos problemas a gente aproxima para 10 para facilitar nossos cálculos, ok? Bom, eu trouxe aqui uns exemplos de objetos de determinados móveis que aceleram em determinado tempo, certo? Para a gente ver qual o valor dessa aceleração desses objetos. Por exemplo, um elevador, quando ele vai subir ou descer, ele está parado, ele parou no seu andar, você sobe. Aí você botou ele para subir. Aí o que acontece? Você não sente aquele puxão para baixo? Esse puxão que a gente sente para baixo é o elevador acelerando para cima. É como se ele desse uma pequena aumentadinha no seu peso, certo? Ele está indo contra a aceleração da gravidade. A aceleração média dos elevadores, né, é na casa de 0,2 g, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado, se você colocar o g como sendo 10, né? 0,2 vezes 10 dá 2. Essa aceleração dura 3 segundos. Como assim? Ele acelera por 3 segundos, depois mantém a velocidade constante. Se ele continuasse acelerando, a velocidade dele ia aumentando, e chegar um momento que ia ser muito difícil de frear esse elevador, né? É o que acontece no caso de você subir um elevador, botar ele para descer e de repente a corda dele rompe, né? O cabo rompe. Se o cabo romper, ele fica em queda livre. Ele vai aumentando a velocidade indefinidamente, né? Até colidir com o chão, tá? Um automóvel que está a 110 km por hora e aciona os freios bruscamente. Ele para em aproximadamente 3 segundos. E a aceleração que ele sofre é G. Você sente como se estivesse sendo puxado com a aceleração da gravidade para frente. A ejeção do assento de um avião a jato, né, é na casa de 15 a 20 G. É uma aceleração muito absurda, tá? Só que dura pouquíssimo tempo. Por isso que normalmente não ocorre de o piloto desmaiar. O piloto já está acostumado, ele vai se condicionando a esse tipo de aceleração, né, para ele não desmaiar, certo? Colisão possivelmente não fatal, possivelmente, tá? Entre automóveis ou aviões. É uma aceleração já muito violenta, mas dura pouquíssimo tempo também, 20 G a 100 G, tá? Ela dura pouco tempo. Não fatal no caso da pessoa estar com cinto, né? Se tiver sem cinto, só isso aqui já pode ser fatal, né? Foguete partindo, 45 G, também dura pouquíssimo tempo. E por fim, a colisão fatal entre automóveis ou aviões, né? Esse último aqui é entre aviões, né? Um avião vindo de um lado ou do outro, os dois colidem, né? É impossível alguém sobreviver, né? Só um caso de milagre mesmo, né? Beleza pura. Agora eu trago o gráfico aqui de velocidade contra o tempo para os 3 casos específicos quando a aceleração é positiva. O que acontece quando a aceleração é positiva? Eu falei para vocês, a velocidade vai aumentando. Então, nesse primeiro caso, nós temos uma velocidade inicial já existente, ou seja, o objeto já estava andando para frente com a velocidade constante quando ele começa a acelerar. Você está no carro, certo?
andando para frente a 60 por hora e de repente tem uma pessoa na frente andando muito devagar. Você acelera para ultrapassar essa pessoa. É esse caso aqui. Segundo caso, você está parado e pisa no acelerador para sair. Passa a primeira e sai fora. Então, sua velocidade vai aumentando. Então, você parte do zero, porque você estava parado. Nesse outro caso, você estava em uma velocidade negativa. Né? É um caso mais difícil de retratar com o exemplo do carro. Mas é como se o carro estivesse descendo uma ladeira de ré. E aí você imprime algum tipo de aceleração, né? Que não seja o motor, porque sabe que o motor engancha lá, o carro dá um tipo de freio, né? Mas imagine um objeto que está, tipo, vamos supor que você joga um objeto para cima, a gravidade é para baixo. Então esse objeto está com uma velocidade negativa em relação à gravidade. Então essa velocidade ela vai subindo até chegar no zero, que é quando o objeto para no ar lá em cima, e depois ela começa a aumentar, que é quando o objeto volta a cair, certo? Os três casos específicos quando a aceleração é negativa. Se a aceleração é negativa, a velocidade diminui. Então, se você vê um exercício que tem um gráfico de velocidade contra tempo, se o gráfico estiver subindo, a aceleração é positiva. Se o gráfico estiver descendo, a aceleração é negativa. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Se for uma reta, é um movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Se não for reta, aí vale analisar cada caso. Aqui ele colocou os mesmos três casos que a gente falou agora, só que com aceleração negativa, ok? Por fim, a função horária da velocidade. Como é que a velocidade aumenta em relação à aceleração? Você nota que essa função horária é muito parecida com sorvete, que é aquela função horária do espaço no movimento uniforme. Isso porque a velocidade está aumentando também de forma uniforme, de acordo com a aceleração, tá? Então, V igual a V0 mais AT. V0 é a velocidade inicial, A, a aceleração, T é o tempo no qual decorreu esse deslocamento que gera essa velocidade final. Tá? Vamos ver esse exercício resolvido aqui para poder aplicar a função horária da velocidade. Um automóvel está a 30 metros por segundo quando seus freios são acionados, garantindo-lhe uma aceleração de retardamento de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. Retardamento. O que é que isso quer dizer? Aceleração negativa, isso mesmo. A aceleração é constante, tá? Determine quanto tempo decorre até o automóvel parar. Então, foi feito aqui um desenhozinho. O automóvel estava a 30 metros por segundo e freou até parar. Como é que a gente descobre o tempo? Vamos pegar aqui a função horária da velocidade e a gente substitui o que a gente tem. A gente sabe que a velocidade inicial é 30, que é a velocidade na qual o automóvel estava no começo, né? A aceleração, ele falou aqui que é retardamento em 5, então ela é negativa, menos 5. Coloca aqui, substituiu tudo aqui, ó, formou uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu sei que a velocidade final foi quanto? Ele parou, então a velocidade final foi 0. Substituindo aqui, ó, fica uma equaçãozinha aqui de primeiro grau com uma variável só, que é o tempo. E aí a gente facilmente descobre o tempo, né? Coloca esse 30 para o outro lado, fica menos 30. Multiplica tudo por menos 1, passa o 5 dividindo. E aí você encontra tempo igual a 6 segundos. Ou seja, ele começou a frear aqui, 6 segundos depois ele parou. É isso, galera. Eu usei aí como base, né, para esta aula o livro Tópicos de Física, volume 1, tá? E vamos resolver exercícios, vai ter uma aula de exercícios, tá? Posteriormente aí. E depois a gente continua com a matéria, ok? Até mais, até o próximo vídeo.